Então vamos agora ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, aonde nós temos 5 assuntos e vamos dividi-los em 2 ensinamentos. Vamos lá? Anote na folha que você tem em mãos. Se você ainda não tem esta folha, tem o QR Code aqui ao meu lado. Você pode ler esse QR Code, baixar, o caderninho que ali está, e você vai anotando todos os assuntos, todas as revelações. E após o término de Mateus, você pode encadernar e guardar, e de vez em quando está revisando, relendo e lembrando tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Quer anotar os assuntos? Capítulo 6, primeiro assunto, ajuda aos necessitados. Segundo, a oração. Terceiro, o jejum. Quarto, os tesouros no céu. E o quinto, as preocupações da vida. 5 assuntos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Os ensinos, que são 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos estudar sobre práticas espirituais. E o versículo 19 até o versículo 34, nós vamos falar sobre a confiança em Deus é a nossa prioridade. Amém? Então vamos lá? Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver aqui ajuda aos necessitados, que vai dizer assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nesse primeiro tópico, onde Jesus fala sobre ajuda aos necessitados, Jesus, ele está combatendo a hipocrisia, ou seja, fazer para se mostrar, fazer para que os outros vejam. Ele deixa bem claro que nós devemos fazer obras em secreto, sem que ninguém saiba. O que a mão esquerda não deve saber, o que a direita está fazendo. Ou seja, nós devemos fazer isso de maneira discreta, sem que haja alarido, sem que as pessoas venham saber. Isso agrada ao coração de Deus, porque se fizermos para que os outros vejam, nós não teremos galardão, não teremos premiação por isso. Mas quando fazemos em segredo, o Deus que vem em segredo, Ele nos recompensará. Devemos ajudar, e o nosso Pai que vem em segredo, Ele com certeza nos recompensará. Agora, vamos ler do versículo de número 5 ao 15, aonde vai falar sobre a oração. Vamos lá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, ou algumas versões, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Jesus nos ensina a orarmos em secreto, em entrarmos num ambiente fechado e ali em secreto falarmos com o nosso Deus. Amados, as nossas maiores vitórias, elas acontecem aonde ninguém nos enxerga. Elas acontecem quando estamos a sós com Deus em oração. Ali as nossas vitórias são ganhas, são conquistadas, em secreto. Muitas vezes as pessoas nos olham em público e não entendem como conseguimos tal vitória. Mas o que elas não sabem é que as vitórias foram conquistadas aonde ninguém nos enxerga, aonde somente o nosso Pai, Ele nos enxerga. Quando Jesus, Ele nos dá o modelo da oração do Pai Nosso, como o próprio texto diz, não é apenas para repetirmos como palavras repetidas, porque se muito falarmos assim seremos ouvidos. Não, este é um modelo. E eu quero, a partir de agora, ler e meditar no Pai Nosso em partes, para que nós possamos entender como deve ser a nossa oração diante desse Deus maravilhoso. A oração começa com Pai Nosso. Deus se coloca como nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai provedor, um Pai que ama seus filhos. Ou seja, fazemos parte de uma grande família, aonde Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito. Então, quando declaramos Pai Nosso, estamos dizendo, eu faço parte desta grande família celestial. E só é possível chamarmos Deus de Pai, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Por causa de Jesus Cristo, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, este sim pode chamar Deus de Pai. Segundo João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, ela deve ser feita por aqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo e se tornaram agora, por adoção, filhos de Deus. Então, hoje nós podemos dizer, Pai Nosso, nosso Pai, fazemos parte desta família celestial. E continua dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus. Esse nos céus quer dizer que nós somos peregrinos aqui na terra, que o nosso destino, o nosso local final não é nessa terra, não somos desta terra, somos dos céus, porque o nosso Pai está nos céus. Então, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, eu sou apenas um peregrino nesta terra, estou indo em direção aos céus. É consolador saber que não só o filho, ou não só os filhos, têm o desejo de estar com o Pai, mas como o Pai também anseia em estar junto com os filhos. Vemos isso lá em João 3,16,
que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não é só um sentimento meu de querer estar com o Pai, mas também é um desejo do Pai querer estar comigo. E isso, queridos, é muito gratificante, é consolador para nós, saber que Deus quer estar conosco. Santificado seja o teu nome. Queridos, não é só o reconhecimento da santidade de Deus, mas é demonstrar esta santidade nesta terra. Santificado seja o teu nome, quer dizer que é minha responsabilidade mostrar a este mundo, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, o quão santo é o meu Pai. Então é mostrar a santidade de Deus para o mundo em que nós estamos vivendo. Venha o teu reino. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os nossos corações. O reino de Deus é Deus reinar em nossos corações. À medida que o evangelho é pregado, as pessoas reconhecem a Deus, as pessoas entregam a vida para Deus, e assim, dessa forma, o reino de Deus, ele é ampliado, o reino de Deus, ele cresce, quando as pessoas deixam ele reinar nos seus corações. Então, nós entendemos que vem o teu reino, quer dizer que nós devemos querer expandir o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, venha sobre os meus inimigos, venha sobre a minha família, meus familiares, porque eu vou pregar o evangelho e essas pessoas vão aceitar o Senhor reinando em seus corações. Então, venha o teu reino. Quer dizer que orar pela vinda do reino e se acovardar em pregar o evangelho são atitudes totalmente diferentes. Como eu posso pedir venha o teu reino se eu não estou pregando o evangelho? Então, a oração do Pai Nosso nos leva a entender a importância de eu pregar o evangelho, de eu levar as boas novas, de eu levar o reino de Deus a este mundo e àqueles que eu conheço. Então entenda isso, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou me comprometendo a evangelizar e fazer com que Deus venha reinar no coração de muitas outras pessoas. Entenda que é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino de Deus. E agora nós vamos para outra parte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus sempre será melhor que a nossa vontade. Por isso nós pedimos: faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. E a vontade de Deus, segundo Romanos 12:2, é boa, é agradável e é perfeita. O que nós temos que entender, queridos, é que a vontade de Deus, pedir que a vontade de Deus se manifeste, é entender que Deus sempre nos dará o que nós precisamos, mas nem sempre nos dará o que nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer nos dar, e o que Deus quer nos dar não é aquilo que nós queremos. Mas se nós estamos pedindo que venha e seja feita a sua vontade, nós temos que entender, Ele sempre vai dar aquilo que precisamos, e Ele vai dar sempre aquilo que é o melhor para nós. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso nos leva a entender a nossa dependência diária de Deus. Todos os dias dependemos de Deus, assim como o povo hebreu lá no deserto, todo dia de manhã dependia de Deus para enviar o maná e ali eles ter o alimento diário. Lembra que Deus dizia: colham somente para o dia, não colham para 2, 3. Ou seja, Deus dizia: dependam diariamente de mim. Então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, então eu estou dizendo: Deus, eu quero viver na dependência do Senhor todos os dias da minha vida. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, antes de nós orarmos, nós temos que estar com o nosso coração em paz.
Antes de nós começarmos a falar com Deus, nós precisamos pedir perdão, liberar perdão, estar em paz com nós mesmos. Entenda que nós já devemos ter perdoado os nossos inimigos ou aqueles que nos ofenderam e assim por diante, antes de nós começarmos a orar. Então diz aqui, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, antes de nós orarmos, nós já temos que liberar o perdão, devemos estar com o nosso coração em paz, para depois sim, nos dobrarmos o joelho e começarmos a falar com Deus. Outra coisa que essa parte da oração nos ensina, é que o perdão, ele não é um favor. Eu não estou fazendo favor a alguém quando eu perdoo, mas o perdão é uma necessidade. Porque a medida que eu perdoar, será a medida que eu serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então lembre-se disso, quando você estiver diante de alguém, lembre-se, o perdão é uma necessidade para mim, e não um favor para alguém. Eu preciso perdoar, para que o meu Pai também me perdoe. Então o perdão, ele é uma grande necessidade de cada um de nós. E não nos deixes cair em tentação. Aqui nos revela a fragilidade do ser humano, a nossa fraqueza, a nossa facilidade em cair em tentações. E somente pedindo a Deus para nos ajudar, nós conseguiremos resistir. Então aqui a oração diz, e não nos deixes, ou seja, me ajude para que eu não caia em tentação. E todas as vezes que nós cairmos, lembre-se, nós temos um Pai que é justo e misericordioso, e que está sempre pronto para nos perdoar. Mas livrai-nos do mal. Aqui, nesse momento, nós somos ensinados a pedir a Deus o livramento de 3 níveis de mal. Primeiro nível é o mal que está dentro de mim mesmo. É o mal que eu mesmo posso me causar. Segundo nível de mal é o mal que está no mundo, o mal que está ao meu redor, nesse mundo, sistema. E o terceiro é o mal que vem do maligno, o mal que vem do diabo. Então, quando eu digo livra-me, mas livrai-nos do mal, eu estou vendo o mal em 3 esferas. Primeiro, a que está dentro de mim, o mal que está no mundo e o mal que vem do maligno. Desses 3 males, o Senhor, Ele nos livra quando nós pedimos com fé. E para encerrar o modelo desta oração, Jesus diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então aqui nós encerramos a oração com um louvor, com reconhecimento da grandeza, da soberania do nosso Deus maravilhoso, do nosso Pai celestial. Então, a oração do Pai Nosso não é uma mera repetição, mas é muitas vezes nós podermos examinar a nossa vida, é nós entendermos que precisamos de Jesus na nossa vida, porque através dele, Deus é o nosso Pai, através dele nós temos uma morada no céu, que nós devemos pedir perdão, que nós devemos sim perdoarmos, que devemos reconhecer a nossa fragilidade, que devemos, queridos, olha, diante dessa oração, que nós possamos aprender realmente a pedir a Deus a ajuda que nós precisamos. E por último, sempre glorificar o nome de Deus. Nós vamos ler agora o jejum, que está do verso 16 até o verso 18, que vai dizer, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mais uma vez, Jesus, ele combate a hipocrisia
né? Tanto na ajuda aos necessitados, tanto no momento da oração e agora no momento do jejum. Jesus diz: olha, não sejam como eles, que até desfalecem o seu rosto para mostrar que estão jejuando. Quando você jejuar, jejue, se mostre uma pessoa saudável, forte, para que ninguém perceba, apenas o seu Pai que está no céu. O jejum, queridos, ele serve para nós fortalecermos o nosso espírito, para nós enfraquecermos a carne e fortalecermos o nosso espírito. Jejum, ele só é válido quando ele tem um propósito, né? Não é jejuar por jejuar, nós temos que jejuar com um propósito, alguma meta, algum alvo, algo que nós queremos fortalecer, algo que nós queremos alcançar, interceder. Então o jejum, ele deve ser feito com propósito. Todo jejum sem propósito apenas é uma abstinência de comida. Quando você faz com propósito, ele se torna uma arma poderosa para nós alcançarmos os nossos objetivos. Então, quando você jejuar, jejue sempre com propósito. Outro ponto interessante é que jejum, ele pode ser completo ou parcial. Completo é você se abster de tudo, comida, água. Mas quando é parcial, você vai escolher algo que para você é difícil de fazer. Então você escolhe aquilo e você faz o jejum, evita aquilo, se abstém dessa coisa e você vai realmente cumprir o objetivo. Quando Jesus estava lá no deserto, lembra que nós lemos lá no início de Mateus? Quando Jesus foi ao deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E conforme nós ali explicamos, né, jejum foi parcial, foi apenas um jejum de comida. Porque diz que ao final dos 40 dias, Jesus teve fome. Ou seja, lá no deserto, Jesus tomou água, mas porém não se alimentou com comida. Então, nós podemos sim fazer jejuns parciais para a glória de Deus. O segundo ensino do capítulo 6, ele vai nos falar sobre a confiança em Deus é a nossa prioridade. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 34, que vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer,
ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A primeira parte que nós lemos fala sobre os tesouros dos céus. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde você se dedica mais, ali está o que é mais precioso para você. Se você se dedica mais ao seu emprego do que à obra de Deus, então o seu tesouro é o seu emprego. Se você se dedica mais a passear do que estar na presença de Deus, então ali está o seu tesouro. Então aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aqui também nos informa que o maior inimigo de Deus nunca foi o diabo. O diabo já foi vencido. O maior inimigo de Deus é Mamon, as riquezas, porque as riquezas competem o nosso coração com Deus. Por isso, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. E termina dizendo que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Ou agradaremos um e desagradaremos o outro, ou nos comprometeremos com um e largaremos o outro. Então, que nós possamos decidir, escolher agradar a Deus e não a Mamon e não ao dinheiro. O problema de Deus nunca foi deixar alguém rico. O problema de Deus foi que a riqueza entrasse no coração do ser humano. Após, Jesus fala sobre as preocupações da vida. Nesta passagem, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com essas coisas do mundo. Tudo é acrescentado, né? Os pagãos procuram por isso, o ímpio procura por isso. Nós devemos confiar em Deus. Devemos sim fazer a nossa parte, mas a confiança no futuro, no amanhã, tem que estar completamente na mão de Deus. E ele termina dizendo no versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então Jesus diz: primeiro, busquem o reino, a justiça, busquem a praticar a vontade de Deus, porque se nós assim fizermos, todas essas coisas, que coisas? O que vestir, o que comer, o que beber, onde morar, todas essas demais coisas, o próprio Deus nos acrescentará. E ele dá exemplo dos animais, das aves. Então que nós possamos, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na nossa caminhada, e ter a certeza que Deus é provedor, e Ele vai prover na sua vida. Descanse no Senhor, espera nele, e Ele tudo fará.